Fala, gurizada, tudo certo com vocês? Bruno Bax aqui falando, dando as boas-vindas a vocês aí a mais um vídeo da nossa Opinar Week. Gilmar, seja bem-vindo, como é que você tá? E aí, gurizada, tamo aí, né, cara? Na peleia. Show de bola. Trazendo mais um vídeo para vocês hoje sobre a diferença ou a interação entre agricultura digital e agricultura de precisão. Parece ser a mesma coisa, né? Mas vamos tentar explicar aí a diferença das duas, ou melhor, o significado de cada uma e a interação que as duas têm, né, Gilmar? Isso aí, cara. Começando a falar sobre esses dois conceitos, tanto a agricultura digital como a agricultura de precisão, não tem como a gente falar de uma sem a gente comentar de outra, porque acaba que elas são complementares, os dois conceitos, uma da outra, né? O conceito um pouco mais antigo que a gente tem é da agricultura de precisão e com pouco tempo, um pouco menos de tempo, na verdade, começou a surgir e se discutir sobre agricultura digital. Cara, quando a gente fala, primeiramente, da agricultura de precisão, levando uma ordem cronológica da história, a gente está falando basicamente de recurso, uso eficiente de recurso, cara. Então, quando a gente está fazendo uma correção de solo, por exemplo, a gente tem um uso muito significativo e corretivo de solo, né, cara? Essa é a ideia. Quando a gente faz esse uso de corretivo, como é um bem bastante caro, são elementos caros para a gente fazer a aquisição e fazer o uso, a gente tem que ser muito racional, muito correto e muito assertivo no uso, na utilização. Por isso que a gente usa as técnicas de agricultura de precisão, ou seja, ser eficiente no uso daquele elemento que a gente tem. Isso seria mais ou menos a agricultura de precisão. A gente consegue estender isso aí para pecuária também, por exemplo, quando a gente fala de uso de concentrado, uso da pastagem, fazer uma lotação adequada, fazer uma dieta balanceada, tudo isso a gente consegue englobar dentro dessa agricultura, dessa agropecuária de precisão. E quando a gente fala da agricultura digital como um todo, a gente está falando de uma segunda parte que seria pegar todos os compilados de informação que a gente tem, conseguir fazer um compilado, conseguir fazer uma informação mais palpável, digamos assim, para a gente conseguir interpretar e ver o que está acontecendo com a nossa agricultura. Isso a gente faz dentro da propriedade, né, cara? Então, levanta informação de produtividade, levanta informação de talhão, levanta informação de maquinário, tudo isso a gente consegue englobar dentro do conceito de agricultura digital, que seria uma forma da gente tornar mais palpável, mais visível as informações que a gente tem dentro da fazenda, tanto da parte produtiva como um todo, da parte operacional e, no final das contas, a parte de comercialização e tudo mais, para a gente conseguir ter essas informações um pouco mais acessíveis, digamos assim, mais palpáveis, mais visíveis. Basicamente é o que diferencia esses dois mundos, esses dois conceitos, e nessa explicação inicial a gente consegue ter uma ideia do porquê que elas são tão complementares e dependentes uma da outra. A agricultura a gente sabe que é um ciclo, certo? A agricultura, a agropecuária, como uma forma geral, é um ciclo. Então, tudo aquilo que a gente faz na agricultura de precisão, a gente consegue ver os resultados, processar as informações, usando as técnicas da agricultura digital, e a partir desses resultados a gente consegue identificar possíveis gargalos, possíveis pontos de atenção para o próximo ciclo. Então, a gente faz toda a parte da agricultura de precisão, compila esses dados, apresenta pelos métodos da agricultura digital e entra de novo com a agricultura de precisão para fazer a correção daquilo que é necessário. Por isso que a gente fala que esses dois conceitos, esses dois termos, eles são muito complementares e grudados, cara. Não tem como falar de um e não falar do outro, né, cara? É exatamente por aí. Um exemplo aí, né, Gilmar? Hoje em dia está sendo muito usado o drone, né, para coleta de dados, né, mapeamento aéreo e tudo mais. Então, hoje o produtor consegue, através do drone, tirar uma foto da sua lavoura, ou do talhão, e identificar onde que está que nasceu mais ou que deu uma falha de plantio no stand,
principalmente nas cabeceiras, onde o produtor sempre dá remonte de linha, então ele consegue identificar isso e posteriormente aí identificar aí uma possível perda de produtividade ou algo assim e levar na ponta da caneta aí, na conta, o quanto que ele está perdendo, né? E isso pode ajudar ele, talvez, na aquisição de um novo investimento, uma plantadeira, desligamento linha a linha, talvez, uma nova tecnologia assim. Então, isso ajuda o produtor na conta do dia a dia, identificar aí se vale a pena, talvez, ele investir num equipamento desse, ou se do jeito que ainda tá melhor, né? Então, é um exemplo que a gente traz, e dentre esses vários, né? Hoje tem uma eletrônica com capacidade de identificar índice de área foliar, então identifica aí onde é que as plantas estão mais desenvolvidas ou estão com um vigor melhor, que isso está relacionado principalmente, ou na maioria das vezes, com fertilidade do solo. Então, ele consegue identificar aí em pontos do seu talhão que merecem uma atenção maior na fertilidade do solo, ou talvez até, sei lá, nematóide, ou algo nesse sentido. Então, ele consegue identificar que naquele ponto ele precisa dar uma olhada, ver como é que está, e fazer uma possível correção, que aí entra na agricultura de precisão, né? Que é lá fazer o ajuste naquele ponto, é, sendo assertivo, né? Cara, tu foi muito feliz nesse teu exemplo aí que tu deu, e eu vou acabar complementando e usando mais ou menos a mesma linha de pensamento e colocando mais um adendo também. Quando a gente fala em agricultura de precisão, cara, a gente não está falando só naquela plantadeira que faz o desligamento linha a linha, a gente não está falando só de fazer adubação com taxa variável, a gente não está falando só de fazer aplicação de defensivo é, focalizado em cima de daninha, conforme tem uns pulverizadores que já fazem isso. Desliga o bico onde não tem daninha e onde tem a daninha ele faz a aplicação. Isso aí, cara, é a nata, é a cereja do bolo da agricultura de precisão. Quando a gente Hum. fala em agricultura de precisão, o conceito já começa lá atrás, quando a gente vai fazer o plantio, por exemplo, uma assertividade na profundidade de deposição de semente. Isso aí já é uma característica da agricultura de precisão, cara. Fazer a regulagem do equipamento para distribuição de adubo igual entre as linhas, isso aí já é um ponto de agricultura de precisão. A velocidade de plantio que o produtor está fazendo lá no campo já é um ponto de agricultura de precisão. Quando o cara está fazendo a colheita lá, ele regula, calibra a máquina para ter o mínimo de perda possível, isso aí já é um ponto de agricultura de precisão. A gente não precisa ter a máquina mais cara ou a tecnologia importada ou o maior investimento para ter agricultura de precisão. As coisas são um pouco mais simples do que parecem, né? Quem pode ter esse tipo de equipamento, beleza. Show de bola, cara, o resultado vai vir. Mas existem pontos que a gente pode atacar com equipamentos mais simples e atender esse conceito de agricultura de precisão que a gente comenta. Escolha de adubação, cara. Fazer uma adubação seguindo uma recomendação, uma análise de solo, por exemplo, já é um ponto de agricultura de precisão que, inclusive, tem regiões que os produtores não fazem, cara. Isso é muito importante. Seguindo aquele exemplo que você deu do solo, o produtor faz o levantamento de um drone, faz uma leitura de NDVI, ele vê um menor índice de folha numa bordadura, por exemplo. Isso aí é a digitalização da informação. É a parte da agricultura digital quem fez esse trabalho. Foi levantar a informação e mostrar. Um mapa de NDVI mostrando onde tem maior densidade foliar e onde tem menos densidade foliar, por exemplo. Se o produtor identifica numa bordadura, por exemplo, que é onde fica o maior trânsito de máquinas, de caminhão na época da colheita e tal, possivelmente essa mancha de NDVI com um teor foliar menor é resultado de uma compactação de solo, por causa desse trânsito mais excessivo de maquinários ali, caminhão e tudo mais. Então, o produtor fazer um revolvimento do solo só naquela área ali já é um ponto de agricultor de precisão, cara. Então, ele conseguiu compilar duas informações, unir esses dois conceitos, com a agricultura digital, que fez a identificação do problema para ele, e ele entrou com a agricultura de precisão fazendo
a correção do problema naquele ponto específico. Então, 2 conceitos que, de novo, é difícil você trabalhar com eles de forma isolada, né, cara. Com esses exemplos simples, a gente consegue destrinchar e explicar um pouco melhor esses conceitos que muitas vezes acaba passando por confusão aí quando a gente está lendo alguma coisa, escuta o pessoal falando, né. Exatamente. Muitas pessoas também, conheço regiões, né, que o pessoal, agricultura de precisão. Agricultura de precisão, o pessoal imagina que é lá uma empresa ir lá coletar solo em diversos pontos do seu talhão, gerar um mapa e entregar para o produtor fazer uma aplicação de taxa variável. Correto? É uma agricultura de precisão, mas nela está envolvida também a agricultura digital, né, Gilmar? A partir do momento que fez as análises de solo de cada amostra daquela lá, gerou as análises de solo, no caso, e conseguiu gerar um mapa, a partir desse momento foi o agricultor digital que fez. Que conseguiu gerar um mapa dizendo, indicando os níveis de fertilidade de solo dentro do teu talhão. Então, a partir desse mapa aí, que é agricultor digital, ele consegue entregar para um caminhão lá, ou sei lá quem vai fazer a aplicação de taxa variável, e aí sim ele vai fazer uma agricultura de precisão novamente, que vai depositar fertilizante ou corretivo nos pontos que são necessários. Então, mais uma vez, os dois conceitos estão ligados, né? Não tem Isso. como fugir. E a gente consegue estender, cara, esse conceito da agricultura digital para o processo pós-produtivo, digamos assim. Os produtores um pouco mais tecnificados ou que tenham um pouco mais de conhecimento, na verdade, eles trabalham com segurança de valor de compra, por exemplo. Quando o produtor faz a aquisição de um contrato futuro de soja, de milho e tal, para tentar proteger o preço do produto que ele vai ter, ele faz isso pela bolsa de valor, ele faz isso através de uma corretora e tal, acaba sendo um braço da agricultura digital também. Ele não precisa fazer tudo com a cooperativa, tudo com a cerealista, essa compra futura e tal. Ele fazendo isso pela internet, fazendo por uma corretora, esse tipo de contrato, acaba sendo um bracinho da agricultura digital. É uma coisa um pouco mais técnica, mais específica, mas que acaba fazendo parte desse grupo, desse conceito, na verdade, que é a agricultura digital. Mas, de novo, se o cara conseguir fazer o levantamento das informações de custo operacional, custo por hectare, quanto custa um saco de soja para ele produzir, um litro de leite para ele produzir, quanto que é o custo disso, essas coisas simples que ele pode fazer até no papel, cara, já dá para considerar uma agricultura digital. Porque, como eu falei no começo do vídeo, a gente explicou, a ideia da agricultura digital é apresentar de uma forma mais sucinta, mais clara, as informações que a gente tem do processo produtivo e para além dele. Então, quando a gente leva em consideração esse tipo de conceito, esse tipo de definição, a gente consegue entender um pouco melhor a agricultura digital e como que a gente consegue inserir ela dentro das nossas propriedades, né, cara? Que acaba sendo uma ferramenta muito importante e interessante para o produtor ter. É, exatamente. Vai além da lavoura em si, né? Vai além. Cara, É, da minha parte seria isso. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa sobre o assunto. bicho, eu acho que a gente conseguiu trazer uma explicação interessante para o pessoal e mostrar que, mais uma vez, pessoal, além da gente ter esses dois conceitos, ter a definição deles, o importante é que a gente consiga trabalhar direcionando as informações, usar um conceito como ferramenta para o outro, usar um como base para o outro, para a gente conseguir ter bons resultados. Isso é importante e a gente tem que saber usar e começar a usar com mais intensidade nas propriedades, né? Eu acho que esse é o nosso recado. É isso aí. Feito então, pessoal. Mais uma vez chegamos ao fim de um vídeo nosso aí. Obrigado pelo apoio, assistir nossos vídeos. Deixe seu like, comentário, se inscreva no canal se não é inscrito. Nos siga no Instagram também se você não nos segue. E fica o meu abraço e até o próximo vídeo. Isso aí, gurizada. Lembrar, né, cara? A gente tem vídeo nas terças e quintas-feiras. Como o Bruno bem
comentou aí, deixa comentário, sugestão, curte, se inscreve e a gente se vê na próxima. Forte abraço e até. Valeu.